Tá tudo. Primeiro, Verônica, obrigado assim, por participar dessa entrevista. Você está sendo a primeira de uma série de entrevistas com o pessoal que faz parte também da Revista Subjetiva, que colabora. Então, esse é um projeto que a gente está pensando justamente para valorizar os escritores e também seus projetos individuais, né? A gente sempre está se firmando enquanto um projeto que ajuda outros projetos, não que tem um foco principal em si mesmo. Então, assim, pra gente começar, eu separei umas 7 perguntas bases, assim, mas ao longo delas a gente vai pegando as outras coisas que forem surgindo e também fazendo outras perguntas em cima delas. Ok. Você gostaria de se apresentar, falar um pouco sobre você? Então, primeiro eu quero agradecer também, né, você ter pensado em mim para esse papo, eu acho super legal, sou super fã da revista Subjetiva. Eu acho que essa pegada de vocês é sensacional, de acionar uma rede de escritores para fazer um conteúdo bacana. E isso que você acabou de dizer, né, que o fim não é só em vocês, e é realmente uma concepção de rede. Isso é bem, bem legal, bem bacana, e brigadão por ter me chamado. Eu sou a Verônica, eu sou jornalista e eu tenho projetos na internet. Um deles é o Jornalista 3.0, onde eu ajudo colegas jornalistas a colocarem projetos no ar. É isso. É bem bacana que nossos projetos têm alguma semelhança, né, nesse sentido de criar mesmo uma rede e de ajudar e possibilitar outras pessoas que também consigam pôr os seus projetos, né, para frente. Então, assim, para começar, eu acho que a gente poderia fazer uma pergunta assim mais relacionada à sua trajetória, né? Quando você começou a pensar no jornalismo, quais são os personagens que te inspiraram a escolher essa carreira? E, e eu acho que poderia ser um pouco dessa pergunta, assim, uma pergunta mais geral, para você falar um pouco da sua trajetória, até o que você fez até chegar onde você está hoje, quais foram as suas inspirações, figuras. Tá. Vamos lá. Eu decidi fazer jornalismo porque eu estava me envolvendo com política desde, sei lá, meus 13, 14 anos. Eu tinha esse cunho político e aí depois me arrependi. Passou um tempo, eu me decepcionei com a área e deixei de mão. Mas eu sempre tive essa coisa de querer mudar o mundo, querer mudar minha realidade, querer mudar meu bairro. E antes disso eu era atriz, né? Eu tinha um grupo de teatro e fazia bastante teatro, tirei DRT e tudo mais. Já trabalhava como atriz de teatro, mas aí chegou a hora, né? Daquela famosa hora de escolher para ir para a faculdade e tudo. E essa vontade de fazer a diferença, de tentar mudar a estrutura do meu bairro, fazer o meu mundo melhor, fez com que eu escolhesse jornalismo. E assim eu fiz, me formei em jornalismo em 2011 e não me arrependo, assim, eu acho que eu não escolheria outra profissão, apesar da crise que a gente vê hoje na profissão, que está muito forte. Mas eu acredito que é uma questão de adaptação e não de realmente ruína da profissão, né? E aí como é que foi? O que aconteceu? Eu me formei, fui repórter do Correio Brasiliense por uns anos. Chegou um momento em que eu precisava estudar inglês, porque eu não tinha, então eu estava perdendo muitas oportunidades na redação do Correio Brasiliense, que era onde eu trabalhava, por conta disso, porque eu não tinha o inglês. E aí eu tive que tomar uma providência, eu pedi demissão, juntei tudo que eu tinha, todas as minhas economias, o carro que eu tinha acabado de comprar, tudo que eu tinha, e fui estudar inglês no Canadá por 6 meses. E porque era o tempo que eu tinha e também porque o dinheiro dava para pegar essa habilidade. Porque eu sempre defendi que a gente tinha que acumular habilidades e não ter uma única profissão. E reflete muito bem essa nova economia que a gente está vendo, né? Não existe mais você falar, eu sou tal coisa. Não, você é fulano. E o fulano tem muitas habilidades, eu acredito muito nisso. Enfim, e aí eu fui lá, peguei o inglês. Só que antes de voltar, minha mãe saiu do emprego. E na época eu morava com ela e com a minha irmã, e eu não tinha visto, né, não tinha permissão para trabalhar no Canadá. E aí
por conta disso, como que a gente ia fazer, né? Minha mãe saiu do emprego, e eu ainda tava lá. Falei, não, mãe, esse é o momento da gente montar o seu sonho, que era algum negócio que estivesse ligado com comida, porque ela é chefe de cozinha. Então, o sonho dela era ter um negócio que estivesse ligado a isso. E eu de lá e ela daqui, a gente criou o Delícia Pronta, que é uma loja virtual de pratos prontos congelados, e que batalhamos muito para dar certo isso, até porque era uma questão de sobrevivência. Quando eu voltei, eu precisava estudar negócios, eu precisava fortalecer essa renda, né? Eu precisava vender, saber isso. E aí, para estudar negócios, eu fui fazer uma pós-graduação em marketing digital, que até agora eu não terminei, por falta de tempo mesmo, para entregar meu TCC até hoje eu não entreguei, então não posso dizer que eu sou pós-graduada, mas a vida, né, e todos os meus projetos já me ensinou muito sobre marketing digital, então eu quase me formei nisso, para poder entender sobre negócios e vender, e fazer o Delícia Pronta dar certo. E isso aconteceu, o Delícia Pronta deu certo, ele tá no ar. E só que era um negócio da minha mãe, era um sonho da minha mãe, não o meu. Minha área sempre foi comunicação. Eu falei, bom, e agora, né? Agora que eu tô indo pro meu rumo, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra redação? Eu definitivamente não queria voltar. Apesar de gostar muito de ter sido uma grande escola, não queria voltar. E aí um amigo falou que eu tinha uma habilidade diferente, que era saber a história das pessoas rapidinho, assim, 5 minutos, a história toda, e de qualquer de um desconhecido, na parada de ônibus, em qualquer lugar. E aí eu falei, nossa, se é isso que eu faço bem, então eu vou dar um jeito de fazer isso meu ganha-pão. E aí eu criei um projeto chamado Vidas Contadas, que era um site onde eu colocava vídeos curtos com histórias incríveis de pessoas comuns. Então eu poderia sentar com meu avô e com certeza ele teria uma história incrível, com quem eu conhecesse, com pessoas simples, com pessoas que jamais estariam na mídia. Então, como eu tinha essa certeza de que todo mundo tinha uma boa história para contar, eu comecei a fazer o Vidas Contadas e deu certo. Eu vi que me dava muito, muito prazer fazer esse projeto, colocar no ar. Até que o dinheiro acabou. Eu não sabia o que eu ia fazer, né? Porque o Vidas Contadas não me dava dinheiro ainda. E até que alguns amigos da pós me sugeriram testar, experimentar um crowdfunding, que é um financiamento coletivo. E aí, como eu não tinha mais nada a perder, foi minha última cartada. Eu fiz um financiamento coletivo e deu super certo. Então, empresas, pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas colocaram dinheiro no meu projeto para que ele sobrevivesse por mais 2 meses. E aí eu falei assim, olha, eu não sei o que vai ser no 3º mês. Só sei que nesses 2 meses as pessoas acreditaram na minha ideia. E aí, antes de acabar os 2 meses de histórias e tudo mais, eu já estava rentabilizando aquele projeto. Então eu já estava fazendo palestras profissionais, eu já estava fazendo séries com apoio do Centro Universitário de Brasília, enfim. E eu estava muito, muito feliz com aquilo que eu estava criando, experimentando. Mas aí eu olhei para o lado e os meus amigos, meus colegas jornalistas, definitivamente não estavam felizes. Eles estavam frustrados, desmotivados, tristes com a profissão, enfim, reclamando muito de tudo. Eu falei, poxa, se eu tô feliz como jornalista, tá aí minha outra missão. Além de contar a história das pessoas, eu preciso ajudar eu preciso ajudar os meus pares. E aí eu montei um blog chamado Jornalista 3.0, que era para compartilhar tudo que eu tinha aprendido montando Vidas Contadas. Então tudo que eu acreditava ser importante e que geralmente não se ensina na faculdade de jornalismo, que é como que eu coloco um site no ar? Eu tenho que contratar um servidor? Não tenho? O que é um domínio? Como é que eu faço para ter um podcast? Como é que eu faço para ter um canal? Como é que eu faço para colocar meu site no ar? Enfim. E aí a comunidade cresceu muito em torno desse blog, que hoje tem 11 mil pessoas que curtem a página no Facebook. Mas nesse período, isso faz 2 anos, né, que o Jornalista 3.0 está de pé. E nesses 2 anos, eu vi que as pessoas queriam mais do que aquilo que eu estava oferecendo em posts. E aí surgiu um produto, que era um curso, é um curso online de 2 meses intenso, chamado Programa de Protagonismo
digital para jornalistas, onde a minha ideia era também compartilhar o que eu sei e o que eu aprendi nessa trajetória e principalmente passar uma visão de que os jornalistas precisavam de uma postura de protagonista para se sentirem bem, felizes, para realizarem coisas, para tirarem projetos do ar. E nisso isso virou minha bandeira, minha grande bandeira. Então, o Realize foi a grande... como é que eu chamo? O grande projeto que foi feito nesses últimos anos. E ao longo dele, até agora, já são 3 cursos ao total. O Idealize, que é um construtor de ideias para jornalistas, o Autonomia para jornalistas, que é um curso de extensão do Realize. E eu nunca estive tão feliz, assim, porque eu realmente descobri que eu sou feliz quando eu me coloco a serviço das pessoas. E então foi aí que eu cheguei até aqui, na nossa conversa. Muito bacana, Verônica. Falei muito. Não, tá ótimo. Acho que se a gente quiser já podia parar aqui, porque ficou incrível mesmo, assim. Muito legal saber sua trajetória e conhecer mais de você. Falando em conhecer, a gente se conheceu, né, através do Medium, né, que é uma plataforma de blogs que ainda é pouco conhecida aqui no Brasil. Ela tem um potencial gigantesco, porque ela é, querendo ou não, uma comunidade de leitores e autores, né? Você não precisa necessariamente de impulsionamento, por exemplo, como o Facebook faz, né, para que você alcance mais e mais pessoas. Você usa o simples, a utilização da plataforma através de tagueamento, né? Então acaba se destacando o conteúdo mais original e mais atrativo ao leitor, né? Uhum. E a gente se conheceu através de um texto seu sobre Aristóteles, né? E foi o primeiro texto que você publicou na Revista Subjetivo. E eu sempre tive muito essa curiosidade, né? Até agora vou matar até uma dúvida pessoal minha, assim. Como é que você conheceu a filosofia e como é que você começou a fazer essa produção de textos que envolvem filosofia, assim, aprofundada? Tá, cara, muito legal essa pergunta, porque foi algo que mudou minha vida esse ano, foi a filosofia. Eu estou completamente apaixonada por filosofia, porque eram perguntas existenciais que eu sempre me fiz, assim, desde os 11 anos. 11 anos eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso ir na terapia. Ele, o que, menina? Como assim? Eu falei, e eu fui na terapia para perguntar, meu Deus, o que sou, o que serei, né? Aquelas perguntas existenciais que a filosofia tenta responder também. Só que eu nunca tive suporte para isso. A filosofia passada dentro da escola era de uma forma que eu não gostava. E aí meu namorado sempre gostou muito de filosofia. Ele começou a estudar mais e eu fiquei me interessando, né, pela conversa, pelo discurso, pelo que aquelas pessoas falavam, e fui atrás. Então aqui do lado da minha casa tem uma escola de filosofia clássica, uma escola de filosofia para a vida, né, chamada Nova Acrópole, e ela tem no país todo, inclusive, é uma organização internacional que está em mais de 50 países, totalmente voluntária para ensinar filosofia. E aí que eu fiquei louca, né? Eu falei, nossa, como que essas pessoas no mundo inteiro se reúnem em escolas completamente sem pagamento nenhum para transmitir conhecimento de filosofia. E aí eu comecei a fazer um curso de filosofia básica no começo desse ano e, como eu disse, estou completamente apaixonada e comecei a escrever a respeito. Que logo no meu primeiro post no Medium, na minha conta do Medium, sobre o Aristóteles, né, a gente se conheceu e começou a se falar e deu esse match super legal. Mas foi porque eu me identifiquei muito com que os caras há, sei lá, 2.000, 3.000 anos atrás falavam. Isso era incrível, assim. Eles já pensavam, eles já tinham as dúvidas que eu tinha, eles já pensavam como eu pensava, e tudo estava muito resolvido ali dentro da filosofia, né, com questionamentos, com dúvidas, enfim. Fiquei apaixonada e vi no Medium uma oportunidade de escrever sobre o que eu estava vivendo nesses momentos, sobre o que eu estava aprendendo, e me comprometi que tudo que eu aprendesse eu escreveria sobre, para que não morresse em mim, para que fosse para mais pessoas. E aí foi assim que surgiu esse
esse amor pela filosofia que continua, e eu só comecei a estudar agora, então esse ano, né? Então não sou uma super entendedora do assunto, mas estou correndo atrás para entender mais desse universo. Poxa, muito legal, muito bacana mesmo. Agora eu tô com a minha dúvida sanada. Então, acho que agora eu quero fazer uma pergunta mais voltada para o seu meio, né? O meio da comunicação. Saiu um texto recente seu, né? Que você criticava de certa forma, fazia uma reflexão acerca das formas que a mídia tradicional vinha tentando captar novos leitores, né? Um texto que saiu inclusive na revista Subjetiva. E é uma pergunta assim muito mais para o meio da comunicação mesmo, mas também de certa forma uma pergunta que atinge a todos nós que estamos expostos a essas informações que perpassam pela grande mídia. Então eu gostaria que você fizesse assim alguma reflexão, alguma análise, né, do cenário atual, assim, as pessoas insistem em colocar muito mais dicotomia, né, entre grande mídia, veículos tradicionais e projetos independentes e autônomos de personagens, jornalistas e não necessariamente também jornalista, né? Hoje em dia tem muita gente que não necessariamente tem uma formação em comunicação, mas participa de coletiva de imprensa, participa de outros espaços que antes eram só frequentados por jornalistas. Então eu queria que você falasse um pouco, comentasse um pouco, assim, fizesse uma análise acerca disso, né? O que você acha, os prós e os contras, né, na sua visão, dos veículos tradicionais de comunicação hoje e dos veículos autônomos independentes. Tá. Eu quero começar dizendo que eu sou muito otimista com o que a gente está vivendo hoje. Esse momento de era digital, com tudo que a gente está vivendo. Porque a gente tem muita gente criticando o momento, porque está perdendo emprego e tudo mais, e é compreensível. Mas eu sou muito otimista porque é um mundo de possibilidades. Em relação ao artigo que eu escrevi, eu fui falando o seguinte: a intenção foi dizer que ninguém sabe como monetizar, como ganhar dinheiro com produção de conteúdo a médio e longo prazo. Nem eu, nem você, e nem o The New York Times, nem o Correio Brasiliense, nem ninguém. E esse é um momento em que nós nos nivelamos. Nós sempre olhamos para essas grandes mídias e falamos, nossa, é um poder grandioso, essa empresa é muito grandiosa, ela tem números incríveis, e realmente por tudo que a gente conhece, elas tinham esse poder de audiência. E hoje não mais. Hoje nós estamos no mesmo nível, entre aspas, né, dessa grande mídia, porque olha só o que você fez com a revista Subjetiva. Você alcança em pouco tempo, se o seu conteúdo for bom e relevante, uma audiência com internet, com você, pessoa física, ali escrevendo no seu computador. E não precisamos mais estar em um jornal para falar o que precisamos falar e tal. Tá difícil para todo mundo, né, como eu disse. Mas também tá possível para todo mundo, inclusive para nós, produtores independentes de conteúdo na internet. Claro que, acho que nem precisa dizer que foi a internet que propiciou tudo isso, né? Vários formatos de conteúdo. E aí eu não sei se eu posso ser ousada aqui na nossa conversa, mas acredito que sim. O jornalismo, ele já se transformou por completo. Por quê? Porque ele não virou uma profissão, ele virou uma habilidade. Por isso que você disse, poxa, tem gente que não é formada em jornalismo e está mandando muito bem. Tem 2 meninas publicitárias que fazem um podcast chamado Mamilos, sensacional, que dá um banho de jornalismo em muitos caras formados por aí. Então, o mais legal é que não adianta eu ter formação em jornalismo. O que adianta hoje é ser bom. É ser muito bom no que está fazendo na internet. É ter presença digital, é começar a ter audiência. E você pode ter audiência sacando o seu celular e fazendo uma live, ou no Instagram, ou no Facebook, ou escrevendo um texto. Isso significa que eu posso ser qualquer coisa. Doceira, costureira, escritora, qualquer coisa, com habilidade de jornalista. Então, como eu falei lá no início, eu não sou Verônica jornalista. Não, eu sou a Verônica, que tem múltiplos talentos ou habilidades, e um deles é jornalismo.
E isso muda tudo, né? Porque o jornalista, ele tem um ego muito inflado. Então, não, só eu que posso falar sobre isso, só eu que estudei 4 anos tenho noção do que é notícia ou não, e claro que não, tá tudo errado. A gente vê aí nos jornais que o leitor tá pautando, o telespectador tá pautando os jornais, ou o leitor tá pautando, a vida tá pautando, o contexto tá pautando, e as pessoas podem sacar o telefone e fazer a notícia, ali, mostrar o que precisa ser mostrado. O mais interessante dessa reflexão é que todas as profissões que são intermediárias de alguma coisa, elas estão em crise e provavelmente vão morrer. Então, tanto o jornalismo, que intermedia, está acostumado a intermediar um fato, né? Ou as cooperativas de táxi, que provavelmente devem diminuir muito com o Uber e outras startups nesse sentido, as agências de viagem, né, com Airbnb e outras coisas que surgiram aí, e o jornalismo faz parte disso. Ele não pode ser mais um intermediador, alguém que, olha, acabei de ver o fato aqui, vou escrever, vou repassar para outra pessoa. Não. O que eu proponho é que o jornalista, ele seja um agente de mudança. Então não basta mais ele falar o que aconteceu, ele relatar uma notícia. Ele tem que interpretar a notícia, ele tem que dizer o porquê que aquilo aconteceu. As pessoas não veem mais valor de compra no o quê, né? Naquele, o que aconteceu. As pessoas não querem comprar o que aconteceu, elas querem comprar o porquê aconteceu. E isso é uma característica muito forte desse momento que a gente está vivendo. Então, em resumo, é isso, né? Não é mais intermediar uma notícia, um fato, né? É interpretar um fato. E ser um agente de mudança, que eu quero dizer, poxa, se eu estou falando sobre ciclismo na minha cidade, o que eu posso fazer a mais para realmente mudar o que precisa ser mudado na minha cidade, ou no meu bairro, ou na minha rua, ou no meu prédio? Assim, eu levanto a bandeira, eu como jornalista levanto a bandeira do ciclismo, como eu dei o exemplo. Então eu vou organizar um passeio de bicicleta com todo mundo no meu prédio. Eu quero levantar isso. O que eu posso fazer a mais do que só intermediar o que aconteceu? E porque, voltando, né, e tem total ligação isso, porque o jornalismo virou uma habilidade, e não mais uma profissão concentrada naquilo e só, que é uma característica do que a gente está vivendo bastante, né? Então, acho que ficou a minha reflexão ficou grande e talvez, não sei se ficou claro para você, mas é porque eu tenho pensado tanto nisso que tenho muitas coisas para falar, mas em resumo seria isso. Será que deu para entender? Ficou ótimo, sim. Eu também fiz uma pergunta que ficou muito, de certa forma, abstrata, né? Eu tentei jogar algumas coisas e tal, mas ficou ótima a reflexão. Então, assim, uma pergunta ainda dentro dessa, assim, você acredita que hoje em dia as pessoas, quando elas procuram uma matéria, procuram alguma coisa para se informar, elas estão tendo uma tendência mais por conta desse reflexo, né, da internet, dos influenciadores digitais, né? Eu acho esse nome super curioso. Influenciadores digitais no sentido de que as pessoas estão procurando não mais vou procurar o jornal tal para saber o que aconteceu hoje sobre política. Não, eu quero saber o que aquela pessoa X tem a me dizer sobre aquele fato que aconteceu. Então você acredita assim que muito aquela questão, né? Eu tenho vários colegas que são jornalistas, né? Até porque eu também sou universitário, então a gente vive sempre nessa troca. E sempre existe, né, não sei se você, nessa questão, né, de que as pessoas estão procurando cada vez mais opiniões, saber o que uma determinada pessoa quer saber sobre um assunto, e esquecendo um pouco dessa questão da, entre aspas, imparcialidade no jornalismo. Como é que você vê essa discussão hoje em dia, dessa questão da opinião versus imparcialidade numa matéria jornalística que está num jornal de grande mídia ou até no jornal independente? Imparcialidade nunca existiu, assim, sempre houve, sei lá, uma tentativa de que a gente chegasse a isso, mas nunca existiu. E hoje a gente vê um jornalismo de cabeça para baixo, porque a gente está quebrando muitos paradigmas disso. Quando você diz que algumas pessoas estão preferindo ouvir a opinião de um influenciador digital do que
e entrar num site de um G1 ou de um grande jornal, acontece justamente pelo que eu disse anteriormente, que foi as pessoas querem o porquê. Elas querem se identificar com outras pessoas. Elas não querem um jornalista que fique por trás de uma marca. Eles querem ver um jornalista que tenha opinião ali, né? Que pense a respeito daquilo, que raciocine com todos os dados e apuração que ele fez e leve o porquê para a pessoa, que é a opinião, né? Eu não acredito que as pessoas deixam de ir ao G1. Não, eu uso o G1 muito, mas para saber o que aconteceu. Então, se eu passo muito tempo offline e de repente vem uma mensagem de meu Deus, vocês viram isso? Eu corro no G1 para ver o que aconteceu. E aí depois eu vou procurar pessoas que falem a respeito, que é o que eu mais quero saber, o porquê. Então, quando eu visito o G1 para saber ali das notícias, eu não quero pagar por aquilo. E nem você, e nem ninguém. Por isso que eu digo que perdeu o valor de compra, o quê, né? Mas a gente tá lá, a gente consome o quê para se informar rapidamente, mas depois a gente corre atrás do porquê sempre. Então, na minha opinião, imparcialidade nunca existiu. E tá vindo muito forte agora essa coisa do jornalista se colocar, do jornalista opinar, do jornalista ser um personagem que o leitor ou o telespectador, ele se identifique com ele. Que nem tá acontecendo com o Evaristo Costa, né? Que apesar de saiu agora da Globo e tal, mas por conta das respostas dele nas redes sociais, as pessoas começaram a ver nele uma pessoa que tinha voz, alguma voz, e que elas poderiam se identificar de alguma forma com ele. E por isso ele fez tanto sucesso nas redes sociais e tal, e diferente de outros. Eu não estou fazendo uma crítica aos outros, eu acho que todo mundo tem seu lugar. Tem jornalista que vai fazer o quê, e que é necessário, o que é necessário. Mas o porquê tá ganhando uma relevância muito, muito grande e com valor de compra, diferente do simples do que são aquelas notícias do que aconteceu. Será que deu para responder? Sim. Ficou bem claro. Você citou que você geralmente, né, procura algumas determinadas pessoas para saber o porquê, né? Eu acho que muitas pessoas vão querer saber disso, né? Mas quais são as pessoas que você acaba acompanhando e quais são as pessoas que você acha que tem alguma relevância nesse meio jornalístico hoje em dia e que tem algum destaque, que vem inovando e que você poderia indicar para outras pessoas que são da área e para outras pessoas também que querem se informar, ter uma informação e uma opinião de qualidade que possa ser relevante, de certa forma, para o dia a dia dessa pessoa? Então, eu vou falar de um que eu também já falei na conversa, que por acaso não é feito por jornalistas, que é o podcast Mamilos. O podcast Mamilos é sensacional, são mais 1 hora, 2 horas de programa, de podcast, uma vez por semana, que fala sobre o que aconteceu na semana, o porquê, discutindo, debatendo, chamando pessoas que têm opiniões diferentes a respeito daquilo. Então a gente ouve muito porquê ali. Eu adoro, realmente, eu gosto muito do programa, sou fã. E que é um programa que não é feito por jornalistas, como eu disse, assim, para mostrar o assunto que a gente está falando. Mas assim, o que eu indico para as pessoas é, uma vez por semana, todo mundo ouvir Mamilos e a gente já vai estar super munido de porquês relevantes, porquês de pessoas que realmente dominam o assunto. E também porque as meninas que fazem o programa, elas pesquisam muito antes de fazer. Então, é o que eu indico. Bacana, Verônica. Eu acho que agora a gente poderia falar um pouco, assim, para esse jornalista, né, que é de certa forma o seu público-alvo no Realize, né, que é o jornalista que ele tem uma ideia, ele tem um projeto, mas ele não sabe como dar encaminhamento a esse projeto. Eu acho que vale também você mostrar um pouco para essa pessoa, né, que esteja lendo ou ouvindo um pouco da sua proposta, dar algumas dicas do que ele pode de certa forma fazer agora. Ele tem já tudo na mente dele, mas ele não encontra, assim, não tem network suficiente para conseguir ajudá-lo e tal. Mas ele quer, de certa forma... Até um amigo meu hoje me perguntou sobre isso, assim, engraçado que eu não sou do meio, mas ele me perguntou, de certa forma, o que ele fazia com aquele projeto que ele tem, né? Mas eu acho que seria legal você que já tem uma maior experiência
poder responder essa pergunta. Eu sou uma pessoa que tem um projeto, mas o que eu faço agora? Como é que eu atinjo um público? Como é que eu alcanço mais pessoas? Como é que eu posso ser relevante na internet hoje? Eu acho que a minha dica principal é entender e aplicar ciclos curtos de feedback. O que isso significa? Significa que se ele tem uma ideia na cabeça, que ele fala, como é que eu vou aplicar isso? Aposto que essa ideia é grande, é mirabolante, é de um projeto bem maior, né, do que e difícil de aplicar. Por isso que ele se sente perdido, porque ele não sabe como aplicar a ideia grande que ele tem na cabeça. Então, a minha sugestão, a minha dica, é que ele pegue essa ideia grande, jogue de lado, mas pegue nessa ideia grande uma coisa muito pequenininha para fazer. Então, eu tenho essa ideia, mas não tenho nem nome. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer essa semana vai ser um nome e vou esquecer todo o resto. Então, eu vou escolher um nome, de repente vou fazer uma votação, vou mostrar para as pessoas ali, para o mundo, que eu tô com essa ideia, que pedir para essas pessoas me ajudarem a escolher o nome, e aí vão ter feedback das pessoas sobre aquela ação que ele fez. E aí parte para um passo 2 da coisa. Então, são ciclos curtos de feedback, é você pegar um pedacinho da sua ideia, aplicar, receber um feedback daquilo e aprimorar, ou aumentar, ou dar o segundo passo e ter feedback de novo. Enfim, fazer um pouquinho e ter feedback, fazer um pouquinho e ter feedback, fazer um pouquinho e ter feedback. A grande dificuldade das pessoas é que elas acham que elas precisam fazer tudo sozinho, todas sozinhas na cabeça, assim, ou executar tudo para apresentar ao mundo, né? Olha só essa coisa grandiosa que eu fiz. E na verdade, não. O caminho mais interessante e fácil para fazer é construir isso com o mundo, que é fazendo de pouquinho em pouquinho e já ir mostrando para as pessoas esse pouquinho que você faz. Então, se a pessoa quer montar uma revista no Medium, como é a revista Subjetiva, poxa, como que eu faço? Primeira coisa é você escrever o seu primeiro artigo. Esquece o restante, você tem que escrever o primeiro artigo. Escreveu o primeiro artigo? Envia para as pessoas. Compartilha, manda para as pessoas, mostra para o mundo. Aí você vai receber o feedback. Algumas pessoas curtiram, outras pessoas deram sugestões de melhoria e tal. Você fala, agora eu vou fazer meu outro artigo. Que legal, agora eu já tenho 5 artigos, que bacana. Vou dar uma pesquisada aqui no Google, como é que eu faço para criar uma capa para esse meu perfil, né? Aí no Medium, como é que eu faço para convidar pessoas para escrever na minha revista? Com uma bugada você consegue isso, assim, você tem as suas perguntas respondidas, mas mais importante, as perguntas certas só vieram porque foi o momento certo de fazer, porque logo que você fez a pergunta, você tem a resposta e você aplica. Se você tem respostas, assim, quantos cursos a gente não faz hoje em dia, né, online, de redes sociais e whatever, e milhões de coisas, e a gente não termina. E a gente nem aplica. Porque a gente só quer se encher de respostas e informações, mas não tem preocupação em aplicar. Então, se você tem esse projeto, se você tem uma ideia, o que você pode fazer para essa ideia hoje? Eu quero começar um blog. O que eu posso fazer hoje pelo meu blog? Poxa, eu posso começar com um blog gratuito, que é o que eu posso fazer agora, e escrever lá o meu primeiro post. Que legal, já escolher as coisas, bacana, é o que eu posso fazer hoje. Então é sempre pensar o que eu posso fazer hoje para o meu projeto. E aí esses pequenininhos vão acontecendo todos os dias, que quando você olhar para trás você vai ver que andou bastante. Então essa é a minha dica. Poxa, muito legal, Verônica. Até eu vou adotar essas dicas assim, no meu dia a dia. Claro que eu já fui essa pessoa também, super afobada, que queria... Assim, a gente sempre tá pensando no imediatismo, né? Então, querendo ou não, a gente sempre tá pensando na gente daqui a 1 ano, 2 anos, não na gente agora. Mas para finalizar, eu acho que seria bacana, assim, você falasse um pouco sobre projetos futuros, né? O que você pretende fazer, quais são os próximos passos de Verônica Machado. E alguma consideração final, alguma mensagem que você queria passar para quem está lendo ou ouvindo. Beleza. Bom, futuro. O que eu pretendo do futuro?
Eu pretendo servir mais as pessoas, construir uma presença na internet, ou projetos, ou ajudar pessoas a colocar projetos no ar, mas sempre tentando servir. Porque uma coisa que eu tenho aprendido é isso: quando eu sirvo o outro, tudo que eu preciso vem, inclusive dinheiro, né? Inclusive o próprio trabalho, quando a gente recebe o pagamento daquilo, é porque você ajudou alguém a fazer alguma coisa. Trabalho é isso. Então, para o futuro, eu pretendo aumentar a plataforma do Jornalista 3.0 como plataforma de cursos e conteúdo. Então, eu estou fazendo parcerias com diversas pessoas para colocarem cursos dentro do Jornalista 3.0, para fazerem cursos com a gente, para atender esse público que precisa tanto agora de novos conhecimentos. Então, o futuro é ajudar as pessoas o máximo possível e a maior quantidade de pessoas possível também. Por isso que é na internet, porque eu consigo atingir muitas pessoas com isso. Mas essa é a ideia. E de mensagem final para todo mundo que está ouvindo, eu quero dizer que vou voltar ao assunto que nós nos conhecemos, Lucas, que foi o artigo de Aristóteles. E Aristóteles pensou e escreveu por muito tempo sobre felicidade. E para ele, felicidade é quando a gente une o que nos anima, o que anima a nossa alma, que é o que deixa a gente excitado, que deixa a gente com tesão, que deixa a gente animado para fazer, com uma virtude. Que uma virtude é generosidade, ou uma coragem, ou solidariedade, ou honra, uma virtude. Então, quando você junta as duas coisas, o que te anima com uma virtude, aí você está preparado para ser feliz na vida. Então, essa é a mensagem, que você consiga encontrar o que você gosta, o que você ama, o que te anima, e que você use uma das virtudes filosóficas nessa ideia, nesse projeto, no que você está fazendo, porque aí você seria um ser humano feliz, segundo ele, né? Então, é isso. Eu quero agradecer a presença aqui, o convite, na verdade, de ter falado com vocês. E para qualquer coisa, para quem quiser bater papo, quem quiser interagir, eu sou, doida para conversar, falo mais que, meus cotovelos aqui. Então, quem quiser bater um papo, quem quiser conversar, é só entrar em contato comigo. Tô no Facebook, que o Lucas dá um jeitinho de colocar em algum lugar aqui. Tô no Medium, escrevo na revista Subjetiva de vez em quando, e tenho o site do Jornalista 3.0. Então, entrem em contato, porque vai ser muito bom bater papo. Então, quem quiser participar do próximo Realize, do próximo curso, vai estar aí na descrição. A Verônica vai me passar todas as informações para deixar vocês informados sobre os próximos cursos que virão daqui para frente, né? Agora, as inscrições já fecharam? Como é que tá? Já tá para finalizar o curso ou começou agora um novo? Então, a turma fechou em junho e semana que vem vão abrir as matrículas para a próxima, que vai acontecer em outubro. Então, quanto mais cedo a pessoa se matricular, mais barato fica o curso. Olha que legal. Então, semana que vem, entrem aí no link que o Lucas vai deixar, porque com certeza aí nesse link você vai ter a chance de já se matricular no curso, de entrar no portal, de olhar entrevistas, olhar webinários, consumir conteúdos de bônus que estão sensacionais. Os primeiros módulos já estão disponíveis. Então, as matrículas já vão estar aí disponíveis. Bacana, Verônica. E, assim, uma curiosidade, né? Eu acho que curiosidade final agora, para finalizar mesmo, assim. Eu sempre vou fazendo mais perguntas, né, que vai surgindo. Você pretende lançar alguma coisa, assim, algum conteúdo, por exemplo, um livro digital que seja acessível para as pessoas, de certa forma, com esse conhecimento que você vem acumulando todo esse tempo? Sim! Inclusive, na minha página do Jornalista 3.0, no menu tem escrito e-books, que são e-books já com vários conteúdos maneiros, que a pessoa pode baixar, é tudo gratuito.
Então tem isso já prontinho lá dentro da minha página. Além disso, eu tô sempre fazendo conteúdo novo, e-book, vai surgir mas eu não tenho ideia direito de quando vai ficar pronto. Se chama 100 ideias de negócios para jornalistas, 100 numeral. E vai ser um e-book, na verdade, um livro digital bem legal, grande e interessante, que vai estar na Amazon. Mas não tenho data certa para sair. E quem quiser livrinhos, acompanhar algumas coisas e conteúdos até um pouco mais profundos, é só entrar no site do Jornalista 3.0 e no menu tem a aba de e-books. Bacana, Verônica. Então, muito obrigado pela sua participação. Essa foi a primeira entrevista, né, com uma colaboradora da Subjetiva. E vai ter mais, assim, a gente quer trazer esse conteúdo sempre, para vocês conhecerem cada vez melhor as pessoas que fazem parte da nossa equipe e seus projetos individuais, mostrar esses projetos para vocês. Então, assim, quem tiver interessado, entre em contato com a Verônica, entre no site Jornalista 3.0, porque é um curso muito bacana, como vocês puderam ouvir ou ler aí nessa entrevista. Então, muito obrigado, Verônica, e a gente vai ficando por aqui. Eu que agradeço, Lucas. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.